João Batista viveu no período neotestamentário, mas ele foi o último profeta nos moldes veterotestamentários, o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. E os profetas do Antigo Testamento, você sabe, eles eram diferentes porque eles eram uma espécie até de um mediador entre Deus e o povo. Se você pensar, por exemplo, em Samuel, que era juiz, era sacerdote, era profeta, ele era ali uma espécie de um... ele fazia ali, ele falava com... Deus falava com o povo através do profeta, né? O profeta também era consultado nos tempos do Antigo Testamento. Reis mandavam chamar também os profetas, né? Lembra quando o rei mandou chamar Micaías, que estava na prisão, para consultar? Lembra quando também ali o profeta Eliseu, né, foi chamado, quando o rei Josafá disse, não tem nenhum profeta pelo qual consultemos a Deus? E ali Eliseu não quis olhar para o semblante do rei de Israel, que estava desviado, mas em consideração ao rei Josafá, ele mandou chamar o tangedor, e diz a Bíblia que a mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu, e ele abriu a boca e começou a dizer, assim diz o Senhor. Assim eram os moldes do Antigo Testamento. Atos 13, já estamos aí no contexto neotestamentário. Então, já é realmente um ministério com outras características. Mas como assim? Deus mudou? Deus não é o mesmo? Por que os profetas do Novo Testamento não têm as mesmas características? Porque Jesus, quando veio, ele veio para estabelecer uma nova dispensação, por assim dizer, a dispensação do Espírito, também conhecida como dispensação da graça. A Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio, ele próprio ensinou, ele mesmo disse que os profetas e a lei duraram até João, ou profetizaram até João. No Novo Testamento, resumindo, nós temos dois tipos de profeta. É um novo ministério profético. Só que aí você tem que fazer a distinção, porque a Bíblia apresenta os dons congregacionais e os dons ministeriais. São todos dons operados por meio da ação gloriosa do Espírito. Mas há dons que são residentes, ou seja, os dons ministeriais, residentes porque a pessoa, ela recebe esse dom, ela tem uma chamada, ela tem um ministério, como por exemplo está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que Jesus desceu e tendo subido ao alto, diz a Bíblia, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, ali nós temos o dom ministerial de profeta, ou seja, um dom residente, envolve chamada. Não é qualquer pessoa que pode dizer, eu vou profetizar porque eu sou pentecostal. Não, não é para quem quer, é para quem é chamado. Mas existe também o dom de profecia. Não confunda o ministério de profeta, como está lá em Efésios 4, com o profeta ou a profetisa. Quando a Bíblia fala do dom de profecia, a Bíblia não faz distinção entre homem e mulher. Qualquer um na congregação pode profetizar, porque é um dom do Espírito. É um dom que se manifesta esporadicamente. É o dom de profecia. E aí Paulo disse, falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Há um momento no culto em que o Espírito Santo pode tomar alguém cheio do Espírito Santo, pode ser até uma criança, e falar em profecia. Esses também são chamados de profetas, porque Paulo falou, falem 2 ou 3 profetas. Mas eles não têm uma chamada de Deus para ser profeta. É uma manifestação esporádica, momentânea, controlada, guiada pelo Espírito Santo. Agora, quando a Bíblia fala de Paulo e Barnabé lá em Atos 13, eles eram profetas no sentido de que eles eram pregadores da palavra, chamados por Deus. É um ministério que está ligado à pregação. E eles, então, quando pregavam, claro, eles eram usados pelo Espírito Santo para transmitir mensagens proféticas. Não é necessariamente o dom de profecia. Então, veja se você entendeu. O ministério profético do Antigo Testamento encerrou-se em João Batista. Ele foi o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. A partir do Novo Testamento, Jesus também foi um grande profeta que andou na terra.
A partir de Jesus, porque João Batista foi o precursor de Cristo. Cristo inaugurou um novo período. A partir de Jesus, o profeta dos profetas, o maior profeta que já andou na terra, os profetas que foram levantados por Deus são profetas no sentido da chamada de Deus, são pregadores, são expoentes, são arautos, são propagadores da verdade, que têm unção de Deus para isso. E eles são usados também para transmitir para Deus. Deus lhes revela muitas coisas e eles pregam. Eles expõem a palavra e por meio da palavra Deus lhes revela. Ele é um dom relacionado, ou um ministério relacionado com a palavra, com a pregação da palavra. Paulo, por exemplo, ele era um profeta. Barnabé também. Mas eles eram pregadores. Eles eram expoentes da palavra de Deus. Não existe esse negócio que tem hoje em dia, aí o camarada é profeta, e o pessoal fica em torno do camarada e ele vai revelar. O profeta não é um adivinho. Porque hoje em dia tem acontecido isso. O camarada fala algumas coisas, aí de 100% do que ele fala, 10% se cumpre, ainda ele vai para a internet dizer, olha, tá vendo? Eu falei. Só que o resto cumpriu. O resto que não se cumpriu, ele não disse, ele não fala nada. Então, tomemos cuidado com isso, porque o dom ministerial de profeta está ligado à palavra de Deus. Quem tem esse dom, quem tem esse ministério, ele prega a palavra e na medida em que ele prega a palavra, Deus lhe revela. E às vezes nem sabe que ele está profetizando. E é bom que não saiba. Porque Moisés, quando desceu do monte, ele nem sabia que o seu rosto brilhava. Tiveram que dar um véu para ele cobrir o rosto, não é? Porque o rosto dele brilhava e ele não sabia. É bom quando Deus nos usa e a gente nem sabe que Deus está usando. Como já aconteceu comigo, às vezes eu pregando, tal, dali a pouco a pessoa me procura no final. O irmão falou a minha vida toda. Quem falou para o irmão? O irmão conversou com alguém a meu respeito? Não, meu irmão, não falei, não sei de nada. Eu estava pregando e Deus me deu a palavra. Não é? Então, isso aí é a maneira como Deus faz hoje. Né? O profeta é um pregador da palavra. Né? É esse o sentido. Não é um adivinho que fica prevendo o que vai acontecer, não é para depois se vangloriar, como tem acontecido hoje, mas é um pregador da palavra que Deus lhe dá. Esse negócio também de camarada dizer, eu sou profeta de Deus. Cuidado com isso, meu irmão. Não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título. Você não precisa dizer para ninguém que você é profeta, que você... Prega a palavra, faça a sua parte, Deus, claro, quem pode dar, é Deus quem pode revelar pela sua palavra. É esse que é o ministério de profeta.